Pessoal, estamos aqui mais uma vez para trazer um assunto muito importante para todos aqueles que vão trabalhar nas eleições de 2024, as eleições municipais, que é o cálculo do quociente eleitoral, do quociente partidário e das sobras eleitorais, referentes às eleições proporcionais. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Nogueira, advogado, mestre e doutor em Direito Público e especialista em Direito Eleitoral. E hoje nós vamos esmiuçar esse assunto para vocês, tá bom? Então, gente, primeiro, é importante que vocês saibam, não é coeficiente, é quociente, tá? É uma dúvida e muita gente confunde as expressões. O quociente eleitoral e o quociente partidário é aquele cálculo inicial que é necessário para que quem quer se planejar, o partido político ou a federação que queira se planejar para ter um resultado eleitoral melhor, precisa dominar, tá bom? Então aqui agora nós vamos ver o que é cada instituto desse e como é que se calcula. Vamos lá. Em todas as eleições, nós temos as eleições majoritárias e as eleições proporcionais. Nas eleições proporcionais do próximo ano, nós vamos eleger os vereadores, as câmaras municipais. E para todos esses cargos proporcionais, existe uma forma que a Justiça Eleitoral, uma fórmula matemática que a Justiça Eleitoral usa para poder calcular como que essas vagas vão ser preenchidas. E isso vai depender, obviamente, do número de votos obtidos pelos partidos e pelos candidatos. Eu vou explicar já para vocês porque não é só o número de votos do partido que conta, tá? Por isso que nós temos o quociente eleitoral e o quociente partidário. O quociente eleitoral é o número de votos mínimos que um partido tem que ter para eleger uma vaga na Câmara Municipal. E o quociente partidário é o cálculo que é feito para saber quantas vagas esse partido vai preencher a partir do seu número de votos, tá bom? Nós temos a resolução 23677 de 2021 que estabelece e dispõe a respeito das eleições proporcionais e traz os conceitos referentes a quociente eleitoral e quociente partidário. O quociente eleitoral ele vai ser determinado pela divisão do número de votos válidos de toda a eleição pelo número de cadeiras existentes em uma Câmara Municipal. Porém, se esse cálculo ele for um cálculo impreciso, se ele não for redondo, vamos pegar um exemplo hipotético, 6, alguma coisa, essa fração vai ser desprezada. E depois nós vamos calcular as vagas que sobraram, que não foram preenchidas através desse cálculo inicial. Então, vamos pegar um exemplo aqui, vamos trabalhar hoje aqui para vocês um exemplo. Uma Câmara Municipal, no município A, ela tem 30 vagas, tá? 30 vagas de vereadores. E nessa cidade foram contabilizados exatos 450 mil votos válidos. Isso aqui é só para facilitar a compreensão e os cálculos, tá bom? E na divisão desses 450 mil votos válidos, pelo número de vagas dessa Câmara de Vereadores, nós vamos ter 450 mil dividido por 30, nós vamos encontrar o quociente eleitoral dessa cidade, dessa Câmara Municipal, é de 15 mil votos. Então, o quociente eleitoral, vamos repetindo, divisão do número total de votos válidos pelo número de vagas dessa Câmara Municipal. Tá? Nesse caso aqui, 450 mil dividido por 30, 15 mil votos. Então, gente, quociente eleitoral, vamos lá. Aqui está bem claro para vocês, tá? Nós temos o cálculo do número de votos válidos apurados no município e a quantidade de vagas, de cadeiras disponíveis nessa Câmara Municipal. Retomando, município A, 30 vagas na Câmara Municipal, 450 mil votos válidos, que é que eu tenho aqui para descobrir o quociente eleitoral, que é o que é 450 mil dividido por 30, 15 mil votos. É o quociente eleitoral desse município hipotético que a gente está aqui hoje usando para poder explicar para vocês como é que a gente calcula a divisão do número de vagas, melhor dizendo, o preenchimento do número de vagas das câmaras municipais. Já que a gente aprendeu o que é o quociente eleitoral, agora nós vamos aprender o que é o quociente partidário. O quociente partidário é o número de vagas que
aquele determinado partido vai ter direito de preencher na Câmara Municipal, né? Então, a gente pega o número total de votos válidos que aquele partido ou federação partidária obteve na eleição e divide pelo quociente eleitoral. Vamos aqui continuar nesse exemplo para vocês entenderem como é que se dá o cálculo. Então vamos lá, quociente partidário. Quociente partidário, eu calculo o número de votos válidos para um partido ou federação partidária dividido pelo quociente eleitoral. Você já sabe o que é quociente eleitoral, que eu já te disse. Então, pego aqui esse partido X, que teve 90 mil votos, eu divido pelo quociente eleitoral, que é de 15 mil votos, e obtenho o número de vagas que esse partido vai ter direito, que é exatamente 6 vagas. Daquelas 30 vagas disponíveis nessa Câmara Municipal, 6 vagas vão para o partido X. Agora nós vamos saber como é que essas 6 vagas vão ser preenchidas, tá? Antes disso, a gente precisa entender como é que se dá a utilização de uma determinada fração. E para isso eu trago um outro exemplo, por exemplo, o partido Y. O artigo 107 do Código Eleitoral, ele determina que essa fração seja excluída desse cálculo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse partido Y teve 95 mil votos. Eu divido pelo quociente eleitoral, para achar o quociente partidário do partido Y, e eu vou encontrar um número de 6,33. O que é que eu faço com esses 33 aqui? Eu desprezo. O número do quociente partidário vai ser 6. Eu vou utilizar isso aqui depois, lá no cálculo das sobras, tá bom? E aqui é importante essas regras que dizem respeito ao preenchimento dessas 6 vagas que esse partido teve, ou o partido X ou o partido Y. Por quê? Porque só vão ser eleitos aqueles que obtiverem um número de votos igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Nesse caso, o quociente eleitoral, a gente viu lá no começo, é de 15 mil votos. E para que um determinado candidato seja eleito, ele vai ter que ter aqui, no mínimo, 1.500 votos. Se dentro desse partido nós tivermos aqui candidatos, ainda que em sexto lugar, vamos citar um exemplo aqui, em sexto lugar, esse determinado candidato não atingiu 1.500 votos, esse candidato não vai ser eleito, tá? Eles precisam alcançar, no mínimo, 10% do quociente eleitoral para que preencha uma vaga. E se ele não alcançar, o que é que vai acontecer, Alexandre? Simplesmente, esse partido não vai preencher as 6, ele vai preencher só 5 e o cálculo vai ser refeito, tá bom? Para ser distribuído entre os outros partidos. Isso é o que nós chamamos de cláusula de desempenho individual. É uma expressão mais recente no âmbito do direito eleitoral, mas que a gente precisa dominar para entender como é que funciona esse sistema de preenchimento de vagas. Aquele partido que está querendo angariar candidatos para tentar alcançar um resultado, precisa saber que todos os candidatos têm que têm que ultrapassar essa cláusula de desempenho individual. A cláusula de desempenho individual, ela é algo que precisa ser levado em consideração para que um partido não tenha um resultado muito expressivo com um determinado candidato e outros deixem muito a desejar, e aí aquele partido que poderia obter um número X de vagas não vai preencher essas vagas. Como é o caso aqui desse partido X que a gente pegou lá no início, que ele teve direito a preencher 6 vagas, mas os seus candidatos obtiveram 40 mil votos, 30 mil votos, 18 mil votos. Esses 3 estão eleitos, mas eu tive lá outros 3 candidatos que tiveram 500 votos, outros 1.200 votos, outros 300 votos. Então, mesmo esse partido tendo direito a 6 vagas, ele só vai preencher, ele só vai eleger 3 vereadores. E o que é que vai acontecer com essas vagas? Repito, vai ser refeito o cálculo e vai ser distribuído entre os outros partidos, tá bom? Vamos para o próximo slide. No caso aqui, eu também tenho um outro partido que participou dessa eleição, por exemplo, o Partido Z, e ele teve candidatos aqui com 1.350 votos, 1.400 votos. Esses candidatos, eles não vão ser eleitos. Mesmo que esse partido aqui, ele obtenha lá o quociente
eleitoral ele chegue a 15 mil votos, se somados todos os candidatos, sendo que o mais votado entre eles obteve 1.400 votos, o outro 1.350 votos, nenhum candidato desse partido vai ser eleito. Tá? E aí é necessário que haja uma compreensão sobre a participação das federações partidárias, porque esse pleito eleitoral de 2024 vai ser o primeiro no âmbito local, ou seja, eleições municipais, em que nós vamos ter a participação das federações partidárias. As federações elas se consolidaram nas eleições gerais de 2022 e vão participar agora pela primeira vez do pleito municipal. Né? E a federação partidária é a junção de alguns partidos. Nós não temos mais coligações partidárias. Então, é possível que esses partidos se juntem. Por exemplo, aqui eu tenho um partido, um exemplo hipotético, né? O partido W, o partido K, o partido H, eles formam a federação partidária e todos os votos recebidos por essas legendas, elas vão ser somados. Né? Esses votos vão ser somados e vão ser divididos pelo quociente eleitoral, igual a um partido político só. Tá? Então, a federação partidária ela entra na eleição como um player. Ele é um participante das eleições, mesmo que seja composto por mais de um partido político, vários partidos políticos, 3, 4, 5 partidos políticos, ela vai participar das eleições como sendo um player só. Só vai ali disputar, é como se tivesse um participante, ali dentro desse participante, outros partidos, e na prática é isso. O que aconteceu com essa federação hipotética aqui? Né? Nós tivemos aqui um resultado dela de 106 mil votos, mas como foi que chegou a esses 106 mil votos? Somados os votos do partido W, partido K, partido H, eles todos obtiveram 106 mil votos. E o que é que eu faço para saber quantas vagas essa federação vai preencher? Eu pego 106 mil, divido por 15, que é o quociente eleitoral, e chego aí ao número de 7. São 7 vagas que essa federação vai preencher. Ou seja, vão eleger 7 vereadores, nesse caso aqui, hipotético. E aí, quem são esses candidatos que vão preencher essas vagas? É muito simples. São os candidatos mais votados da federação. Tá? Eu posso ter caso dentro dessa federação de que um partido que faz parte dessa federação não eleja nenhum vereador. Tá? Não tem problema nenhum. Isso não existe regra contra isso. Pelo contrário, isso é muito comum que aconteça. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o partido W e o partido K elegeram 4 e 3 vereadores, respectivamente. O partido H não elegeu nenhum. Né? Então, mas ele contribuiu para que os outros candidatos dos outros partidos que fazem parte da federação fossem eleitos, porém, não teve direito de preencher nenhuma vaga. Próximo slide. E aí a gente chega nesse tema, que é um tema, assim, que é não é uma compreensão muito simples, que é saber como é que se preenche as sobras eleitorais. O que é sobra eleitoral, Alexandre? Sobra eleitoral, pessoal, é o seguinte: a divisão entre o número de votos que um determinado partido obtém pelo quociente eleitoral, ou seja, a obtenção do quociente partidário, é quase que uma coisa assim que sempre acontece, é que esse número nunca, a soma desses quocientes partidários, nunca dê a soma total das vagas, né, de uma determinada Câmara Municipal. Geralmente sobra uma, sobra duas, sobra 3. No nosso caso aqui, posso citar do estado do Piauí, que as câmaras não têm muitas vagas, mas existe sempre essa questão. Como é que eu vou preencher essas vagas? Então, vamos aqui agora aprender como é que se calcula as sobras eleitorais. Né? E agora, né, na realidade atual da legislação eleitoral, essas sobras elas podem se dar não só pelo fato do quociente partidário ele preencher todas as vagas, mas também pelo fato de alguns candidatos não atingirem a cláusula de desempenho individual. Todas essas vagas vão para o cálculo das sobras eleitorais. Né? Então, tanto pode ser por esse fato do quociente partidário não preencher totalmente, como também pode ter o caso de candidatos que não obtiveram
a cláusula de desempenho individual e a partir daí sobra mais vaga e aí a gente vai aqui para o cálculo das sobras, tá? O artigo 109 do Código Eleitoral, ele coloca de maneira clara, né? Somente poderão concorrer à distribuição desses lugares, das sobras eleitorais, aqueles partidos que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral. Já tivemos eleições gerais passadas, vários casos em que candidatos somente obtiveram essa vaga, uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, porque o partido teve aí pelo menos 80% do quociente eleitoral. Nós temos um caso aqui no Piauí, por exemplo, em que um determinado partido só preencheu uma vaga no parlamento por uma questão de 7 votos. Por 7 votos, se tivesse 7 votos a menos, ele não teria preenchido essa vaga, não teria obtido esses 80% necessários para preencher essa vaga. Além disso, do partido ter no mínimo 80%, esse candidato ou candidata desse partido tem que ter, no mínimo, um número de votos igual ou superior a 20% desse quociente aqui, que é o quê? 20% em cima dos 80%. Tá? Mas é muito complicado esse cálculo. Não é muito complicado. Se o quociente partidário aqui, nesse caso, o quociente eleitoral, melhor dizendo, é de 15 mil votos, eu pego lá 80% de 15 mil votos. Quanto é 80% de 15 mil votos? 13 mil votos. Esse partido tem que ter, no mínimo, 13 mil votos. Se ele não teve 13 mil votos, ele não participa da distribuição das sobras eleitorais. E esse candidato desse partido que está concorrendo nessas condições, ele vai ter que ter, no mínimo, 20% desse quociente de 80% em cima do quociente partidário. Nesse caso específico, seria quanto? Seria, no mínimo, 2.600 votos para poder preencher essa vaga. Vamos para o próximo slide. E como é que eu distribuo essas sobras eleitorais? Eu pego o total de votos válidos, né, faço aquela divisão, obtenho o quociente partidário, né, mas quando eu for calcular as sobras, eu vou pegar o total de votos válidos e dividir pelo quociente partidário e vou somar a 1. Naquele caso lá do partido X, por exemplo, que obteve X e o partido Y, que obtiveram 6 vagas, eu pego e divido o número total de votos deles por 6 mais 1. Vou dividir por 7. E aí vou ter a média. O partido que, depois de terminar de fazer isso com todos os partidos, o partido que tiver a maior média vai preencher uma vaga. E aí, a partir daí, eu refaço o cálculo. Nesse caso, nesse partido que estava com 7, que estava com 6, obteve 7, na próxima rodada, essa divisão já vai ser por 8. E aí eu vou obter um outro número. E assim faço com todos os partidos até preencher todas as vagas que sobraram. Tá? Então, vamos tentar compreender isso aqui com exemplos mais específicos. Então, vamos lá. Eu pego a quantidade de votos válidos atribuído ao partido ou federação e divido pelo quociente partidário somado a 1. Tá? Acabei de explicar para vocês. No caso do partido X, eu não vou dividir por 6, que são o número de vagas, o quociente partidário que ele obteve. Vou dividir por 7. E aí vou ter um número que vai ser a média do partido. Vamos lá. Nesse exemplo dessa eleição hipotética que a gente pegou, nós vamos considerar que sobraram 2 vagas para ser preenchidas no cargo de vereador. E aí como é que nós vamos fazer essa distribuição? Bom, eu pego o partido X, como eu disse para vocês, 90 mil votos, divido por 6 mais 1, ou seja, divido por 7, e eu obtenho aqui um número. Esse aqui é a média. E eu pego o partido Y, que teve 95 mil votos e obteve 6 vagas também, e aí divido por 6, que era 6 vagas. Vocês lembram que ele teve 6,33, que foi o quociente, o resultado daquela divisão, onde a gente conheceu o quociente partidário do partido Y. Agora, para calcular a sobra, eu divido por 6 mais 1. Por que aquela fração 0,83 excluída, ela ia servir para alguma coisa? Aqui agora ela serve. Porque esse 95 mil votos ele vai ser dividido por 7 e o resultado obtido, que é de 13.571,42, ele é maior do que o partido X. Então, quem vai preencher essa vaga da sobra aqui é o partido Y. Esse partido Y, que teve mais votos do que o partido X,
no cômputo total da eleição, ele obteve uma média maior e ele vai preencher essa vaga. Então, ele vai levar a primeira vaga que sobrou. Vamos ver aqui o próximo slide agora. Então, gente, eu distribuí a primeira vaga da sobra. Lembre que eu tinha duas nesse caso. Distribuí a primeira vaga e agora vamos partir para a distribuição da segunda. Como é que eu faço com a segunda? O partido X, que ficou com 6 vagas, vou fazer o mesmo cálculo. 90 mil votos dividido por 6 vagas, mais 1. Vai ser o 90 mil votos dividido por 7. Já o partido Y, ele volta de novo para as rodadas, né, para esse cálculo. Só que agora ele já preencheu uma vaga. Então ele vai ser o quê? O cálculo dele vai ser 95 mil votos divididos por 6, que foram as vagas que ele obteve inicialmente, ou seja, o quociente partidário dele, mais 1, que é a vaga que ele obteve lá na primeira rodada da distribuição das sobras eleitorais, mais 1. Né? Então, 95 mil dividido por 7 mais 1. E aí eu vou ter o número de 11.885, enquanto o partido X continua lá com seus 12.857. Quem é que vai ter o direito de preencher essa segunda vaga? O partido X. Então, o partido X vai levar a segunda vaga que sobrou, vai também ficar com 7 vagas nessa Câmara de Vereadores. Tá? Então, gente, esse material que a gente está disponibilizando para vocês é muito importante para quem está se planejando para as eleições municipais de 2024. Saber o que é quociente eleitoral, quociente partidário, cláusula de desempenho individual e saber calcular, e principalmente, muitas vezes, os partidos pequenos, na sua grande maioria, precisam lançar mão dessa fórmula do cálculo da sobra eleitoral para saber os candidatos que vão lançar e saber o potencial de votos de cada um e poder obter aí um resultado eleitoral satisfatório. Então, muito importante que vocês tomem conhecimento dessas regras para poder melhorar o planejamento de vocês, ainda mais numa eleição como essa de 2024, onde não houve modificação legislativa. Há muito tempo, nós não tínhamos no Brasil uma eleição onde as regras legislativas desta eleição são idênticas às regras da eleição anterior. Então, eu sequer me lembro de uma eleição que foi dessa forma. É óbvio que o TSE ainda vai regulamentar algumas situações e quando assim fizer, nós vamos trazer também esse material para vocês. Mas esse ponto aqui que nós trazemos hoje é crucial para que você tenha um planejamento eleitoral que lhe leve a um resultado mais satisfatório. Porque, às vezes, trazer um candidato X ou um candidato Y com um determinado potencial de voto pode levar a uma vaga a mais na Câmara ou a menos. Depende da escolha que você vai fazer. Como nós estamos aí há um tempo ainda considerável das eleições, é tempo, sim, gente, de vocês adquirirem conhecimento, tirarem as dúvidas e fazerem um planejamento para as eleições de 2024 mais eficaz. É para isso que nós estamos disponibilizando esse material para vocês, tá bom? Eu fico por aqui e em breve traremos aí mais material ainda a respeito das eleições municipais de 2024. Um abraço e até a próxima.